Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse momento especial de entrega, de rendição. Esse é o nosso reconhecimento, Senhor, de que tudo é Teu. Te pedimos pelo nosso coração. Trabalha nele, Senhor. Trabalha nele para que realmente possamos Te render tudo. Tudo que somos, tudo que temos e tudo que viermos a ser. Em nome de Jesus, Te peço que abençoe os dizimistas, pactuantes, ofertantes. Pela Tua graça, em nome de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Bem, um coro bem lindo, cadê as vozes? Até morrer eu a vou proclamar. Tenores contra altos. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem. E essa é a nossa razão. Essa é a razão de estarmos aqui. Essa é a razão de ainda pecadores, ainda nesse mundo, ainda lutando contra as nossas próprias forças, estarmos aqui firmes de alguma forma. Os princípios de sociedades anônimas, alcoólicos, narcóticos, neuróticos, todas essas comunidades, o primeiro princípio é rendição. Eu me rendo, eu não consigo, eu não posso, mas existe um poder acima de mim que pode. E é por isso que nós vamos falar: Senhor, eu me rendo, eu não consigo sozinho. Esse é o momento em que você pode se render completamente. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Sozinho eu não consigo, mas Tu estás acima de mim. Com a Tua força eu vou conseguir. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
nosso Senhor Jesus. Eis-me aqui. Nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã do seu santo dia, abrindo o nosso coração para nós te adorarmos. Ó querido Deus, venha visitar o nosso coração nessa manhã, Pai. Eu te suplico nesse momento que o seu Santo Espírito tocar a cada um de nós, revelando o plano que o Senhor tem para a nossa humanidade nesse mundo que ainda está envolto na escuridão das trevas do mal. Ó querido Deus, Senhor que está aí no seu trono, no centro do universo, olha para nós nesse momento. Aceite a nossa adoração, querido Pai. E eu te peço, faça da nossa comunidade, de cada uma das nossas famílias, de cada um de nós, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro missionário aqui nesse mundo, Pai, para nós testemunharmos de quem Tu és. Em nome de Jesus, amém. É tão gostoso nós estarmos aqui. Obrigado, cantarmos, estarmos em comunhão uns com os outros. Pode ser que aconteça com você o mesmo que acontece comigo. O sábado, para mim, é o dia mais esperado da semana. Sexta-feira à tarde é um momento de grande expectativa para a minha família, porque são as horas que antecedem esse tempo sagrado que acontece a cada semana. E que gostoso é nós estarmos juntos, celebrando o nome de Deus, juntos como uma grande família, como uma comunidade de crentes, de discípulos do Senhor. E você que nos assiste de algum lugar, ou que em algum momento irá assistir essa mensagem, não simplesmente assista, mas abra o seu coração e participe desse momento, fazendo desse momento um culto para você também. É possível que alguns da nossa comunidade, talvez por estar em casa, doentes, ou alguma situação específica, estão em outro lugar. Sinta-se parte desse culto também que nós estamos realizando ao nosso poderoso Deus. Mas não há nada como estarmos juntos, sentirmos do lado o calor do nosso irmão. Então, nada que você assistir irá substituir a experiência de adoração edificante que nós temos quando nós estamos assim, reunidos. Muito bom. Nós estamos realizando uma série aos sábados pela manhã, intitulada O Último Império. Nós já tivemos alguns sábados, e no sábado passado nós ouvimos o pastor Bruno falando sobre o código do império. Bem, nós vivemos aqui no planeta Terra, que está envolto em trevas, porém Jesus Cristo chegou aqui, trazendo o reino dos céus, os valores do reino dos céus, os princípios do reino dos céus e o código do reino dos céus também, que é a lei de Deus. Aliás, desde que Deus criou o nosso planeta, pelas mãos da segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo, Deus colocou leis no nosso planeta para que a vida existisse em harmonia aqui. Então, as leis, elas servem para a manutenção da vida e para, especialmente, a preservação e proteção dos relacionamentos. Relacionamento do ser humano para com Deus e relacionamento do ser humano para com o seu próximo. Dentro daquela primeira semana ali da criação, depois de ter criado todas as coisas, então, no sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou.
E com tudo isso, ele fez do sábado um símbolo, um sinal entre ele e o seu ser criado, conforme a sua imagem, entre ele e o ser humano. O sábado, portanto, a cada semana, nos lembra quem é o nosso Criador e como nós devemos nos posicionar diante dele como verdadeiros adoradores. Bem, existem algumas coisas interessantes sobre o sábado. O sábado, então, é um sinal ou um indicativo de que Deus é o nosso Criador. Não surgimos do nada. Deus é o nosso Criador. E a cada semana nós somos lembrados disso quando nós guardamos o sábado. O sábado é um sinal que Deus cuida de nós. Além de nos lembrar que Ele nos criou, o sábado também nos lembra que Deus está cuidando da gente. Por quê? Porque no sábado você para de trabalhar, você para os seus trabalhos para a manutenção da sua vida. E você descansa no poder de Deus, sabendo que Ele, na verdade, é o seu grande provedor. O sábado é um sinal de que Deus nos fez inteiramente para Ele. O sábado nos lembra que nós pertencemos a Ele, por tudo que Deus fez por nós, especialmente pelo que Jesus Cristo fez na cruz, nos redimindo, nos comprando. Então, o sábado, ele se torna esse sinal, conforme Ezequiel capítulo 20, verso 12, afirma: também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Um povo santo. E, aliás, nós só conseguimos guardar, de fato, o sábado quando nós guardamos os outros mandamentos. Aliás, o grande evangelista Billy Graham já disse isso: os adventistas estão certos quanto à guarda do sábado, porém, para nós santificarmos o sábado, nós precisamos guardar todos os outros mandamentos durante a semana, inclusive no sábado. Então, quando você mantém uma atitude de adoração a Deus, de temor a Ele, guardando os seus mandamentos, então você consegue de fato santificar o sábado com a celebração que você faz da vida, da sua vida dedicada a Ele no 7º dia da semana. Isso é uma coisa linda. Não quer dizer que guardar o sábado não é simplesmente você não trabalhar em um dia. Guardar o sábado significa toda a atitude que você tem de vida perante o Criador. E aí no 7º dia você celebra isso, você celebra a graça dele que cobre aquilo que te falta, mas que você quer fazer, que você está buscando realizar. O sábado, portanto, ele protege o nosso relacionamento com Deus, o nosso Criador. E quando você olha para os 10 mandamentos, como a gente viu aqui no sábado passado, essa é só uma recapitulação, a gente percebe o quanto os mandamentos preservam os nossos relacionamentos. Veja, não roube, não roubarás, não dirás falso testemunho. Se você mente, você está trazendo um problema entre você e essa outra pessoa. Não cometerás adultério. Veja, preservação dos nossos relacionamentos aqui na terra e os relacionamentos principais da nossa vida com Deus, com os nossos pais. Honra teu pai e tua mãe, com a nossa esposa ou com o esposo. Não cometerás adultério, né? Os principais relacionamentos, inclusive, eles são destacados nos 10 mandamentos. Então, a lei de Deus, ela serve para preservar o ser humano conforme a imagem que Deus criou, mas que foi desfigurada pelo pecado. Mas Deus não desistiu de nós. Jesus Cristo, ele vem, ele morre na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Mas aí o apóstolo Paulo, ele diz assim: e agora, por causa da graça, nós vamos pecar?
vamos anular a lei? Não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei, e aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos como demonstração de amor e testemunho de quem é o Criador. Sabemos que essa atitude não foi importante só no passado, ela é importante agora, no final dos tempos também. Apocalipse 12:17 diz assim: o dragão irou-se contra a mulher, saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Já ouviu falar no anticristo? Sim, João fala sobre o anticristo em suas cartas, e ele diz assim: o anticristo já está atuando, e mais, os anticristos. Anticristo significa aquele ou algum poder contrário que se opõe a Cristo ou que se coloca no lugar de Cristo. Vamos voltar agora à profecia bíblica, e eu te convido a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Daniel, no capítulo 7. Sabemos que em toda a história houve, de alguma forma, o anticristo, ou algum poder que se opõe a Deus, o Criador. Desde que houve a rebelião, desde que houve a rebelião no céu. E como o planeta Terra foi tomado por Satanás, transformado no reino do mal, então nós podemos enxergar nos grandes impérios mundiais a própria figura do anticristo, ou seja, aquele que se opõe ao povo de Deus aqui na terra. Daniel capítulo 7, nós vamos passar rapidamente por essa profecia. Em Daniel capítulo 7, nós encontramos aqui o sonho dos 4 animais. Veja, Daniel capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, o rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma, o resumo de todas as coisas. Eis que eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Quem são esses animais? São estes 4 animais aqui que você pode ver na tela nesse momento. Um parecido com um leão, ou um leão com asas. Um outro é um urso. Depois um leopardo com 4 cabeças. E depois um animal muito estranho, que Daniel não consegue achar um paralelo entre um animal um animal existente aqui na Terra. E ele diz assim: um animal terrível e espantoso. A interpretação da profecia bíblica nos leva a entender, quando você faz o paralelo com o capítulo 8, você tem a interpretação de 2 desses reinos. Quando você faz o paralelo com o capítulo 2, a estátua, então você tem todos os reinos aqui apresentados. O primeiro reino da Babilônia, que dominou o mundo de 605 a 539. Babilônia representada por esse leão majestoso. Depois você tem o império dos Medos e dos Persas, de 539 a 331, representado aqui por esse urso que tem 3 costelas na sua boca, que representam as últimas 3 nações que eles derrotaram para se tornarem, então, o grande império mundial da época. Depois do urso, o leopardo. Muito interessante. De 331 a 168, os gregos dominaram o mundo. E interessante aqui essa figura das 4 cabeças. E quando você compara com Daniel capítulo 2, com Daniel capítulo 8, você vê como são interessantes os detalhes. Em Daniel capítulo 8, a Grécia é representada pelo bode peludo. E esse bode, ele tem um chifre. Ele destrói o carneiro, que são os medos e os persas,
com esse chifre, e esse chifre representa o seu grande governante, Alexandre o Grande. Mas quando Alexandre o Grande, ele morre, então os substituem, os seus 4 generais tomam a liderança do império, dividindo o império em 4 grandes regiões, e você tem aí as 4 cabeças do leopardo, desse poder. Muito interessante. Agora, a visão vai se concentrando no 4º animal. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra, diferente dos outros. E nós podemos concluir através da história que esse império dominou o mundo de 168 até 476 depois de Cristo. 168 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. O paralelo com Daniel capítulo 2, a estátua. Então, a cabeça da estátua Babilônia é o leão. O peito e os braços da estátua, Império Medo-Persa, o urso. Depois, o quadril da estátua é o mesmo leopardo, os gregos. E depois as pernas da estátua, o Império de Ferro. E depois nos pés e dedos, ferro misturado com barro. É esse 4º reino, o animal estranho, terrível de Daniel, capítulo 7. É o império que vem logo depois dos gregos, o grande e mais longo império de todos esses, o Império Romano. E você percebe que na cabeça desse 4º animal existem 10 chifres. A profecia diz assim: os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino, ou 10 reinos que sairão deste único. Veja só o paralelo agora entre os 10 chifres que existem na cabeça do 4º animal e os 10 dedos dos pés da estátua. Os detalhes da profecia são perfeitos. São perfeitos. E o que você vê quando o Império Romano cai, ele então se divide basicamente em 10 regiões nas quais as tribos bárbaras elas dominam. Você pode estudar sobre isso. Você tem na história o nome de todas essas tribos e os países europeus que se seguem ou que elas dão origem. Muito interessantes, os detalhes da profecia se cumprem nos seus pontos mais mínimos. E aí, algo estranho acontece. Da cabeça desse animal, você tem 3 chifres que caem e um que surge no lugar. E esse chifrinho é o chifre pequeno. A Bíblia diz que esse chifre, ele fala. Aqui está a representação. Daniel, ele diz assim: enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, que surgiu entre eles. Os 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Ele falará contra o Altíssimo, contra Deus. Ou seja, esse chifre pequeno é um poder anticristo aqui na terra. É um poder que age contra Deus. Alguém semelhante a um filho de homem recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno. Porém, esse chifre pequeno se contrapõe a este filho do Deus Altíssimo. O reino dele, do Altíssimo, será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então você tem aqui uma guerra. Cristo de um lado, Deus de um lado, e do outro lado está o anticristo, representado aqui na profecia de forma simbólica por esse chifre pequeno. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Daniel capítulo 7, verso 25. Então, esse anticristo, esse chifre pequeno, ele fala contra as leis de Deus. Ele fala contra o povo de Deus. E você tem o Império
romano agindo na história. No ano 70, conforme Jesus predisse, eles destruíram Jerusalém. Eles passam então a oprimir, a perseguir a igreja cristã no decorrer das décadas. Logo depois da morte de Cristo, você tem a morte de Estevão no ano 34, e depois é só perseguição, só perseguição. Todos os discípulos morrem, assassinados, apenas, menos João. E você tem isso durante quase 4 séculos. Até que por volta do ano 312, 313, algo diferente acontece. O imperador romano Constantino, ele volta os seus olhares para o cristianismo. A religião que até então era ilegal no império passa a apoiar o cristianismo e, por fim, ele se torna cristão. E, por fim, ele provoca a união da igreja cristã com o Estado, tornando, então, a igreja cristã a igreja oficial do seu império. E então a igreja cristã passa a ser nomeada de Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja do seu império. Os novos cristãos eram tanto quanto os pensamentos e hábitos demonstravam os mesmos pagãos antigos. O aumento do número deles nas igrejas não eliminou o paganismo. Ao contrário, multidões de pagãos batizados indicavam que o paganismo tinha diluído as forças morais do cristianismo organizado, até o ponto de impotência. O cristianismo, então, ele se diluiu no Império Romano, no meio do paganismo. Você tem no ano 538, o bispo de Roma, tomando agora, então, a liderança total de Roma. Até então ele nunca havia conquistado isso. Mas Justiniano, ele reconhece essa liderança do bispo de Roma, e com a expulsão de povos bárbaros de Roma em 538, então, o bispo de Roma, ele assume essa prerrogativa de líder de Estado, por fim. E aí você tem as barbaridades que começam a acontecer naquilo que a gente vai chamar de o período escuro da história, ou a Idade Média. O período da Inquisição, onde a igreja cristã organizada, ela começa a oprimir todo aquele que não pensa como a igreja. E para que as pessoas não corressem o risco de se colocarem contra os ensinamentos da igreja, então eles tiram a Bíblia da mão do povo. As pessoas são proibidas de lerem a Bíblia, de estudarem a Bíblia, e esse fica sendo um privilégio apenas dos líderes religiosos, dos clérigos da igreja. A igreja começa a praticar, então, as indulgências. Você paga pela sua salvação. Aqueles líderes religiosos saíam pelas cidades, e aí você tinha a oportunidade de pagar para o perdão dos seus pecados. E aí começa o processo de confissão de pecados a homens que determinam, você pode orar isso, rezar isso e pagar tanto, e você vai ter os seus pecados perdoados. Se você não tivesse dinheiro, você podia entrar no exército da igreja. Se você servisse 1, 2 anos, você podia ser um bárbaro, podia ser um criminoso, um assassino na sociedade. Se você servisse a igreja 2 anos, você teria total remissão dos seus pecados. Então a igreja vai praticando as indulgências e construindo as grandes catedrais da Europa. E nisso nós conseguimos enxergar a ação do chifre pequeno, a ação do anticristo contra os filhos, os santos de Deus aqui na terra. Surgiu entre os 10 chifres, ou os reinos da Europa ocidental, um chifre pequeno que surgiu entre eles,
está aí. Veio dentre os 10 chifres, e a igreja medieval substituiu 3 das 10 nações, e 3 dos principais chifres foram arrancados para dar lugar a eles. Você tem todos os detalhes aí. Guerreou contra o povo de Deus, inquisição, matar, levar para a fogueira aqueles que pensam contra a igreja. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos. A igreja tem perseguido. Apenas um principiante ou um noviço na história da igreja negará isso. Quando ela achar bom usar a força física, ela usará. Ela atacou o povo de Deus durante 1260 anos, conforme a profecia bíblica. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Fazendo paralelo com o Apocalipse, isso aqui, para mim, é uma das coisas mais fantásticas da Bíblia. Apocalipse 12, verso 14. Foram dadas à mulher, que representa aqui a igreja, as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. E aí você tem no verso 6 de Apocalipse 12, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali fosse sustentada durante 1260 dias. Um tempo na profecia vai representar um ano, mais 2 anos, 3, mais meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio, vezes 360 dias, como eles contavam o ano naquela época, você vai chegar a 1260 dias, que agora transformados em um ano, cada dia, essa profecia vai se transformar em 1260 anos. 1260 anos de opressão do chifre pequeno, desse poder do anticristo sobre o povo escolhido de Deus, por assim dizer, ou os tementes a Deus, ou os santos de Deus, por assim dizer. Veja que terrível o que o poder das trevas provocou aqui no nosso planeta. Do ano 538, quando praticamente o bispo de Roma se torna um chefe de Estado, até o ano de 1798, 1200, quando o general Berthier, de Napoleão Bonaparte, ele aprisiona o Papa Pio VI no Vaticano, e ali termina então todo esse período de domínio e de opressão. Mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Esse poder mudou a lei de Deus e tentará mudar os tempos e as leis. Vejam, comparem os 10 mandamentos com o catecismo católico. O que aconteceu? Primeiro mandamento, ok, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, está aí, na parte que está vermelha aí. O catecismo, ele não traz o mandamento bíblico, segundo, que seria, não farás para ti mais de escultura, mas passa o terceiro mandamento para segundo, não tomarás o santo nome de Deus em vão. E aí o terceiro mandamento fica, guardar domingos e festas. E o quarto mandamento desaparece da lei de Deus. E aí, no finalzinho do catecismo, dos 10 mandamentos, 9, não desejar a mulher do próximo, e 10, não cobiçar as coisas alheias. Eles dividem o 10º mandamento que está na Bíblia em 2. Mudou os tempos e a lei. Tentará mudar os tempos e a lei. Foi isso que aconteceu, irmãos queridos. E Jesus, conversando com os seus discípulos, o que ele disse? Ele disse, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Ele está olhando para o futuro, ele está dizendo, no futuro vai acontecer uma perseguição. E quando acontecer essa perseguição, orem. Aliás, orem antes, para quando acontecer a perseguição, a fuga de vocês não se dê no dia de sábado, que é o dia da celebração de vocês. É o dia de adoração a Deus, é o dia que vocês devem guardar. Jesus Cristo, ele olha para o futuro e ele enxerga o sábado dessa maneira.
Bem, os cristãos, disse o concílio de Laodiceia no ano 325, os cristãos não devem judaizar, isto é, não devem guardar o sábado. Isso disse no concílio de Laodiceia 325, da igreja cristã da época, igreja católica apostólica romana. Os cristãos não devem guardar o sábado e ficar ociosos no sábado, mas deverão honrar especialmente ao dia do Senhor, como cristãos devem, se possível, não trabalhar nesse dia, que é o domingo. Se, no entanto, eles forem encontrados judaizando, eles deverão ser excluídos de Cristo. Em 325. Veja como o anticristo se contrapõe à lei de Deus. Eu pergunto, qual é o sétimo dia? O sábado é o sétimo dia. Por quê? Por que então observamos o domingo em vez do sábado? Essa é a pergunta para o cristianismo nos nossos dias. Resposta, porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Vejam esta declaração muito importante do cardeal James Gibbons. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. A Escritura reforça a observância religiosa do sábado. A Escritura reforça a observância religiosa do sábado. Gibbons, ele foi o segundo cardeal dos Estados Unidos. Essa é uma declaração que ele falou. E a Igreja Católica já tem dito há muito tempo. Todos aqueles que guardam o domingo o fazem, não com base na autoridade bíblica, mas com base na autoridade dada por Deus à Igreja Católica, dizem eles. Eu te pergunto, como é a sua postura diante do dia que Deus nos pediu para guardarmos? Diante do dia que é a celebração da nossa experiência com Deus, marcado ali no meio dos 10 mandamentos, para proteger os nossos... É interessante que o sábado está ali praticamente no meio dos 10 mandamentos. E o sábado, ele praticamente liga os mandamentos que antecedem e os que vêm depois. Lembra, os primeiros mandamentos protegem o nosso relacionamento com o Criador. E o sábado, sim, também. Mas os mandamentos seguintes, desde o 5º para frente, honra o teu pai e tua mãe, protegem os nossos relacionamentos interpessoais com as pessoas, e principalmente com as pessoas que a gente tem maior compromisso. O sábado, ele também protege os nossos relacionamentos pessoais. Então, no sábado, a gente consegue adorar a Deus junto com a nossa família. Veja, o ponto central, como o pastor Bruno citou no sábado passado, está aqui, a pedra de toque, no meio dos 10 mandamentos. E aí vem aquilo que a gente vai chamar de a Reforma Protestante. E, aliás, em 3 de outubro, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. 31 de outubro agora, vai fazer 500 anos que Martinho Lutero ele cravou nas portas do castelo de Wittenberg as 95 teses da justificação pela fé. E disse Martinho Lutero, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, porque não confio nem no Papa, nem em concílio somente, logo que é bem sabido que eles com frequência erraram e contradisseram a si mesmos. Martinho Lutero, ele era um sacerdote da Igreja Católica. Ele tinha acesso à Bíblia, é por isso que ele lia a Bíblia e ele teve acesso a essas informações. E então ele se posiciona contra a Igreja Católica. Ele protesta, não porque ele quisesse formar uma nova igreja, ele protesta contra a sua igreja amada que ele fazia parte, porque ele quer reformar a igreja. Ele quer mudar os pensamentos errados. E ele diz, eu não vou me retratar, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam a minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me.
e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. Queridos irmãos, hoje mais de 10 milhões de cristãos ainda são perseguidos por causa da sua fé. Nós falamos nos grandes impérios que no passado foram opressores do povo de Deus. Babilônia, você tem Medo-Persa, que é usada por Deus em um momento para libertar o povo de Deus, mas de certa forma a posição delas era de opressão, também diante do povo de Deus naquela época. Era o reino que dominava. Depois tem os gregos, por fim Roma. E aí Roma, esse animal terrível, é ele que com dentes de ferro, que com grande poder iria matar o príncipe da paz. E aí você tem ao lado da cruz, quem são aqueles soldados ali se não são do Império Romano? E aí você tem da cabeça desse animal surgindo um outro poder, um chifre que fala e que muda a lei de Deus. Ora, que outra coisa poderia ser esse poder, senão o poder da Igreja Católica Apostólica Romana, que surge da cabeça do quarto animal, do Império Romano, é o que sobra de Roma. É esse poder que muda a lei de Deus e que oprime o povo santo de Deus por 1260 anos, o anticristo. Bem, João fala em anticristos. Hoje, mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos por causa da sua fé. Não é aquele mesmo poder da Idade Média. Se bem que, de acordo com o Apocalipse, nós vamos ver ainda nas mensagens seguintes aí, quando for falar das bestas, o novo fôlego se dará àquele poder, e ele se levantará novamente contra os tementes a Deus. Mas vamos deixar isso para depois.